A seção 2 de dissídios individuais manteve decisão que havia determinado a reabertura de um processo envolvendo o assassinato de uma trabalhadora num navio de cruzeiro. Ela foi morta pelo próprio namorado, que também era tripulante. A empresa havia sido condenada a indenizar a mãe da empregada sem que o pedido de análise de provas tivesse sido levado em consideração. Para o colegiado, houve cerceamento e desrespeito à ampla defesa da empregadora. A mulher foi contratada pela empresa de cruzeiros para atuar como assistente de bartender. O então namorado dela também trabalhava no navio, por isso os dois dividiam a mesma cabine durante as viagens. Após o assassinato da trabalhadora pelo rapaz, a mãe da vítima entrou na justiça. Ela pretendia que a empregadora fosse responsabilizada por danos morais e materiais, com o argumento de que o crime poderia ter sido evitado. Apesar de o juízo de primeiro grau ter declarado que a Justiça do Trabalho não tinha competência para analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, julgou a ação e condenou a MSC Cruzeiros ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais e R$ 168 mil por danos materiais à mãe da empregada. Após se esgotarem as possibilidades de recurso, o caso transitou em julgado. A empresa decidiu entrar com uma ação rescisória para anular a decisão do TRT. A justificativa foi que a condenação ocorreu sem um exame de provas. O pedido foi aceito pelo regional. A mãe da trabalhadora então recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Na seção 2 de dissídios individuais, a relatora do caso, ministra Morgana Richa, ponderou que a condenação se deu com base em culpa na vigilância. Segundo o alegado no processo pela mãe da trabalhadora, o fato de a vítima e o assassino estarem dormindo no mesmo dormitório viola a norma interna da empresa e era de conhecimento da tripulação o histórico de agressões sofridas pela bartender. Entretanto, para a relatora, as teses foram refutadas pela empresa e o exame da controvérsia demandaria análise de provas e de depoimentos de testemunhas, o que não ocorreu no caso. O que acontece na IRIDE originária? Após a contestação, vem a decisão de incompetência material da Justiça do Trabalho, não é realizada a instrução processual, não são avaliados os pedidos de produção de provas de ambas as partes, tanto da parte autora como da parte ré da reclamatória trabalhista. Esses pedidos não são analisados. Não há produção de prova, há um obstáculo para que sejam ouvidos os depoimentos das partes, das testemunhas, a realização da audiência em sua completude e até mesmo eventual complementação de prova documental, se fosse esse o caso. Razões finais não foram produzidas, quer dizer, nada aconteceu no processo a não ser a compreensão de causa madura com o total atropelamento, a meu ver, com todas as vênias do devido processo legal. A relatora reforçou que os depoimentos do inquérito policial não suprem a necessidade de assegurar à parte contrária o direito de produzir as provas que julgar necessárias para comprovar que não teve responsabilidade no ocorrido. O ministro Douglas Alencar e o ministro Amaury Rodrigues acompanharam o entendimento. O fato objetivo é que nós temos aqui, sem dúvida alguma, de forma incontroversa, o aditamento à petição inicial e ainda o exercício regular do contraditório pela parte ré, que, como diz a ministra Morgana no aditamento que faz a seu voto, expressamente impugnou a pretensão fundada no artigo 515, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. A emenda à petição inicial pode ser feita antes da citação do réu. Isso é algo que se admite tanto na ação ordinária quanto na ação rescisória. Não há diferença nenhuma. E o fato de ter sido vindicado uma tutela de urgência no bojo da petição inicial da ação rescisória não prejudica a possibilidade de aditamento. Os ministros Maurício Godinho Delgado e Vieira de Mello Filho apresentaram divergência. Pela jurisprudência desta própria SDI2, não é possível se valer do princípio constitucional, da ampla defesa e até do duplo grau de jurisdição, sem a referência ao dispositivo legal
pertinente, que lhes dá efetividade. E, nesse caso, por razões que não cabe aqui levantar, o fato é que a parte não fez isso. A parte não trouxe como fundamento a violação manifesta do artigo 515, parágrafo 3º do CPC. A meu juízo, esse aditamento é absolutamente ilegal, conduzido inclusive por força da decisão, que altera o alcance da própria contestação, que ela mudou de rumo após a concessão da tutela. Só tem um detalhe: a tutela concedida, quando não é consentânea ou consentânea, ela pode gerar estabilização da demanda. Já poderia resolver o processo se não houvesse a impugnação da outra parte. Então, ela não poderia ser alterada porque ela gera estabilidade. Por maioria, a seção 2 de dissídios individuais seguiu o voto da relatora, no sentido de manter a decisão regional que determinou a reabertura do processo em primeira instância para o exame de provas.